Bom dia, turma. Eu vou gravar aqui um vídeo para explicar a última aula de planimetria, que, como eu falei no final dos slides, né, tem muitas informações que a gente precisa de um detalhezinho maior para ter essa compreensão do conteúdo. Não vou falar de todos os slides, vou focar nos principais para a aula não se alongar muito, né. Primeiro, planimetria, né, vai ser o estudo de regiões planas, que vai servir para medições de terrenos, e a planimetria trabalha com ângulos na horizontal. Então, ângulos na horizontal podem ser internos e externos. A gente pode fazer essa medição dessa poligonal tanto medindo o ângulo interno como medindo o ângulo externo da minha poligonal. Aqui nós temos um exemplo de uma poligonal, certo? Aqui poderia ser um terreno. O terreno tem essas delimitações A, B, C, D, E e voltando para A. Então a distância aqui, ó, do ponto A para o ponto B, nós chamamos essa linha de aresta. Ó, aresta AB, aresta BC, CD, DE e fecha na EA. Eu posso fazer a medição dessa minha poligonal tanto pelo ângulo interno como fazendo o ângulo externo. Nós vamos ver as duas possibilidades. E quando vocês fizerem todos esses somatórios dos ângulos internos, vocês vão saber qual o tipo de poligonal que está se formando aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma poligonal de 5 lados, um pentágono. Então, ângulos horizontais internos. Para se obter a soma dos ângulos internos, utilizamos a seguinte forma. Ângulo interno é 180 graus, que vai multiplicar n menos 2. Mas o que é esse n aqui? Ó? O n representa o número de lados da poligonal. Então aqui eu dei dois exemplos, né? Um triângulo, o triângulo tem 3 lados. Então qual é a somatória dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus, que vai multiplicar 3, que é o número de lados, menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. Então a somatória dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E de um quadrado? O quadrado tem 4 lados. A somatória dos ângulos internos de um quadrado é 180 vezes 4 menos 2. 180 vezes 2, 360 graus. Então, a somatória dos ângulos internos do quadrado é 360 graus. E assim por diante, né? Do pentágono, do hexágono, vocês vão determinar aí. Então, ó, essa observação aqui, ó. Antes de iniciar a medição de uma poligonal, primeiro determine quantos lados essa terá, pois quanto maior o número de lados, maior será a medição dos ângulos, aumentando as chances de medições erradas em algum ponto. Então essa observação é importante porque quanto maior, digamos que essa poligonal aqui a pessoa não fez com 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. Digamos que ela tenha feito com 10 ângulos. Passou aqui, ó, A para B, B para C, C para D e assim por diante. Então, aqui em vez de ter 5, tem 10 ângulos. Então, a possibilidade de medição errada em algum ponto é maior na medição de 10 ângulos do que de 5 ângulos. Então, é importante, antes de começar um trabalho, saber primeiro quantos lados essa poligonal vai ser feita, em quantos lados, para a gente ter uma noção de como vai ser feito esse trabalho, certo? E aqui nós temos um exemplo de uma poligonal sendo medida pelos ângulos externos. São os ângulos da parte externa da poligonal, a soma dos ângulos internos e externos de um único vértice da poligonal é igual a 360 graus. Então, nós estamos vendo aqui, né, que é feita a medição do ângulo externo. Como é feita essa medição do ângulo externo? Como eu disse, né, tem as arestas.
Para eu fazer a medição no ponto A, eu tenho que saber a aresta do ponto A para o ponto E, porque esse ângulo vai iniciar a leitura nessa aresta, vai fazer todo esse percurso aqui e vai terminar nessa outra aresta aqui, na aresta B. Aí é feita a leitura do ângulo externo. Ângulos externos, nós temos essa fórmula aqui, ó. Somatório dos ângulos externos é igual a 180 graus, que vai multiplicar n mais 2. A única diferença, pessoal, do ângulo interno para o ângulo externo é só que no ângulo interno você tem a subtração e no ângulo externo você tem a soma. Então aqui, ó, por exemplo, os mesmos exemplos do triângulo, vamos botar aqui o quadrado. O triângulo é 3 mais 2, aí você vai multiplicar 180 vezes 5. Então a somatória dos ângulos externos de um triângulo é igual a 900 graus, certo? O ângulo interno do triângulo nós vimos aqui que é 180 graus. Ângulo interno é essa leitura aqui de dentro. E o ângulo externo são feitas essas medições aqui, aresta para aresta. É feita desse ponto para esse ponto, daqui para cá e daqui para cá. Esses ângulos no triângulo externo, a soma de todos os ângulos é 900 graus. No quadrado, vocês só colocariam aqui o 4, né? 4 mais 2 e multiplicaria por 180. Aqui foi feito um exemplo com um pentágono. Pentágono 180 vezes n, que é o número de lados do pentágono, 5 mais 2, que dá 1260 graus. Aí aqui nós temos o conceito de azimuth e rumos. Ó, imagine que você foi colocado em um lugar nunca visto. Como você vai sair andando? Em qual sentido? Em qual rumo? Então, essa indagação é para chamar a atenção da importância do azimuth e do rumo. Para que serve esse azimuth e esse rumo? Eles servem como orientação para profissionais que irão fazer alguma medição em campo. Esses ângulos têm como partida o norte, o verdadeiro ou magnético. Então, toda vez que a gente for fazer uma medição no campo, a gente foi para um sítio. Nesse sítio, a gente precisa fazer uma medição, mas nesse sítio não tem nenhum ponto de referência. O que a gente vai buscar? A gente vai buscar o norte, para a gente situar esse sítio em uma referência conhecida, que é o norte. O sítio referenciado pelo norte, aí nós vamos iniciar a nossa poligonal. A primeira aresta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até fechar a nossa poligonal. Sempre referenciando esse norte aqui, essa linha do norte, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Só a diferença aqui o que é norte verdadeiro e norte magnético. Norte verdadeiro é único e sempre aponta para o polo norte da Terra. Ou seja, de qualquer lugar que você esteja, sempre terá uma orientação que apontará para o norte verdadeiro da Terra, que vai ser o polo norte. O magnético, ele é variável com o passar dos anos e também depende da região que se esteja. É o norte apontado pela agulha imantada da bússola. Ela aponta para as massas magnéticas que se impõem no local. Então tem uma diferençazinha aí, ó, porque o norte magnético ele está sofrendo uma variação ao longo do tempo, e o norte verdadeiro não, ele sempre está lá no polo norte, nunca vai mudar. Então, trazendo aqui a ideia do azimuth, nós temos, por exemplo, essa poligonal aqui, esse terreno para ser medido. Agora nós não temos nenhum ponto de referência, nós queremos referenciar essa poligonal. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, o primeiro ponto e apontar para o norte. Ele vai apontar para o norte, certo? E
essa leitura aqui do azimuth vai ser um sentido horário, se vão girar o equipamento no sentido horário, até tocar o primeiro vértice da minha poligonal. O primeiro vértice da minha poligonal é o que? AB. Então, esse ângulo aqui, ó, do norte até a primeira poligonal é o azimuth. E eu estou dizendo que essa minha poligonal está iniciando nesse ponto aqui, ó. É o meu ponto A, o início, e ela está, digamos, a 280 graus. 280 graus, o meu azimuth é 280 graus. Então eu estou referenciando essa minha poligonal num ponto de referência conhecido, que é o meu norte, certo? Ó, então bora lá. Azimuth é um ângulo horizontal que parte do norte no sentido horário, no sentido do relógio. Sempre o azimuth é no sentido horário, até o alinhamento desejado. Varia de 0 a 360 graus. Ele pode dar a volta completa. O azimuth sempre irá se formar com o primeiro vértice da minha poligonal, que nesse caso aqui é o vértice AB. Ó, temos aqui um exemplo aqui de azimuth, né? Eu tenho o primeiro vértice como sendo aqui, ó, AB, que ficou meio cortado aqui, mas ó, entendam que a primeira aresta é nesse ponto e termina nesse ponto, AB. Então o azimuth sempre parte do norte. Então o azimuth AB ele vai partir do norte para esse sentido. Então vai ser 56 graus, 20 minutos e 6 segundos. Aí nós temos esse segundo exemplo aqui, ó. A primeira aresta é a aresta BA. O A tá mais para cá, ó. Então essa aqui é a minha primeira aresta. Eu tenho que o azimuth sempre parte do norte. Então aqui ele está zerado. Aí vai fazer a leitura do equipamento até a primeira aresta. A primeira aresta vai encontrar aqui 236 graus, 20 minutos e 6 segundos. Alguém pode estar se perguntando: professor, o correto não era essa linha aqui não? Essa linha aqui de cima? Não, porque o vértice ele é B, o vértice B inicia nesse ponto para o A. Então é desse ponto para cá. Esse é o primeiro vértice dessa minha poligonal. Então vai partir do norte e vai fazer sentido horário, tocando o primeiro vértice, apresentando o valor de 236 graus, 20 minutos e 6 segundos. O azimuth tem início no norte e vai em sentido horário até tocar a primeira aresta da poligonal. Rumo. O rumo é outro tipo de orientação que serve para referenciar a nossa poligonal. Então eu posso usar tanto o rumo ou usar o azimuth. Aí nós temos o que? O rumo pode ser definido como o ângulo horizontal que parte do norte ou do sul. Nós temos essa observação aqui que o rumo ele pode partir do norte ou do sul. Ele pode ser no sentido horário ou anti-horário, até o alinhamento desejado, e ele varia de 0 a 90 graus, podendo ser NE, que é nordeste, NO, noroeste, SE, sudeste e SO, sudoeste. Então, observações. O azimuth nós tínhamos que ele partia apenas do norte. O rumo ele parte do norte ou do sul. O azimuth ele é apenas em sentido horário. O rumo é em sentido horário ou anti-horário. O azimuth ele varia de 0 a 360 graus. O rumo ele varia de 0 a 90 graus. E para finalizar, o azimuth ele não traz essa informação aqui do sentido. Já o rumo ele sempre terá que trazer o sentido que ele está fazendo esse percurso. Ó, vai aqui de norte para leste, de norte para leste, nordeste. Então ele está aí, né, aqui, ó, do norte
e ele está indo aqui para o leste. Ele está fazendo esse tipo de deslocamento. Noroeste. Noroeste, eu estou aqui no norte e eu estou indo para oeste. Se eu estou indo do norte para oeste, eu estou fazendo esse sentido. Sudoeste, sul, oeste, certo? Bora lá. Ó. Um rumo pode partir tanto do norte como do sul. Perceba que ele nunca será maior do que 90 graus. Nós temos aqui o primeiro rumo AB, que A, aqui o final B. O rumo vai ser quanto? 56 graus, 20 minutos, 6 segundos. Observação NE, norte para leste. Então sempre o rumo eu vou ter que colocar essa minha orientação do ponto original para o ponto final, norte para leste. Segundo, eu tenho 56 graus, 20 minutos, 6 segundos, sul do oeste. Então ele inicia aqui, a leitura inicia no sul, vai para o oeste. Feita essa leitura aqui desse ângulo aqui. Quadrantes. Tanto o rumo como o azimuth, eles vão estar enquadrados nos quadrantes. Quadrante é o que? Quadrante 1, ele vai de 0 graus a 90 graus. Então o meu azimuth, ele vai estar no quadrante 1 se ele tiver com um ângulo entre 0 graus e 90 graus. Ele vai estar dentro do meu primeiro quadrante. Se o meu azimuth ele passar de 90 graus e for até 180 graus, então ele tem que ser maior do que 90 e até 180 graus. Ele vai estar dentro do segundo quadrante. Terceiro quadrante, o azimuth começa aqui no norte, ele vai passar de 90, de 180. Passou de 180 até 270, o meu azimuth é do terceiro quadrante. Começou no norte, fez todo esse percurso, passou de 270 e não chegou a 360 graus, é no quarto quadrante. Beleza? Rumo. O rumo é parecido. O rumo nós temos que ele pode sair do norte ou ele pode sair do sul. Ele pode ser em sentido horário, sentido anti-horário. Sentido horário, não sentido horário, sentido anti-horário. Aí aqui nós temos o seguinte: primeiro quadrante. O primeiro quadrante é quando ele sair do norte e for no sentido do leste. Norte, leste. Observação. Rumo, ele não pode ser maior que 90 graus. Então, se eu sair do norte, eu fui para o leste, eu estou no primeiro quadrante. Seja qual for o ângulo, porque o rumo ele nunca pode passar de 90 graus. Então, se eu tiver aqui 10 graus, norte, leste, primeiro quadrante. Ou então 89 graus, NE, primeiro quadrante. Segundo quadrante, eu vou ter saindo do sul para o leste. Sul para o leste, eu tenho o meu segundo quadrante. Terceiro quadrante, saindo do sul para o oeste. O quarto quadrante, saindo do norte para o oeste. Agora nós temos aqui essas relações, né, de conversão entre rumo e azimuth. Nós temos aqui que no primeiro quadrante tanto o rumo como o azimuth serão iguais. Nós vamos fazer umas questões para vocês entenderem como é que faz essa conversão. Mas de início, digamos que eu tenho esse azimuth aqui de 45 graus. O azimuth de 45 graus, ele está partindo aqui do norte
e tem um ângulo de 45 graus, sempre no sentido horário. Agora vamos aqui para o rumo. O rumo ele é o seguinte, 45 graus no sentido norte para leste. Então eu tenho aqui 45 graus de norte para leste. Então o 45 graus vai ser igual no azimuth e vai ser igual também no rumo. Segundo quadrante, nós temos que o rumo é igual a 180 graus menos o meu azimuth. Vamos lá entender isso aqui. Digamos que eu tenho aqui no segundo quadrante um azimuth partindo do norte para o segundo quadrante. Vamos ter aqui 120 graus, por exemplo. Nós temos o ângulo de 120 graus que está localizado no segundo quadrante no meu azimuth. O azimuth que está no segundo quadrante. Como é que eu vou achar o rumo nesse ponto aqui? O azimuth está aqui, passou de 0 para 120 graus. E está identificado nesse ponto aqui. Como é que eu vou achar o meu rumo? O meu rumo vai ser 180 graus, que é esse todo. 180 graus é tudo, menos o meu azimuth. Se eu tenho 180 graus, que é essa parte inteira, se eu tiro o meu azimuth de 120 graus, eu vou ter o resto, que é o meu rumo. Se 180 graus menos 120 dá quanto? 60. E qual é o rumo? O rumo é 60 graus partindo do sul para o leste. 180 graus menos o azimuth. No terceiro quadrante é o azimuth menos 180 graus. Eu tenho um ângulo agora no azimuth partindo aqui do norte, fazendo todo esse percurso, chegando aqui. Vamos dizer que é 180 graus menos 200 graus. Pronto. Eu vou dizer que aqui é um ângulo de 200 graus. O meu azimuth está formando um ângulo de 200 graus. Está nesse ponto aqui. Como que eu vou achar o meu rumo? Que é essa partezinha aqui. Agora aqui na fórmula. O rumo vai ser o azimuth menos 180 graus. Então bora lá. O azimuth vai ser tudo isso aqui. O azimuth partiu do zero e foi a 200 graus. Se eu pego o meu azimuth, que é tudo isso aqui, 200 graus, e eu tiro 180, eu vou ter o meu rumo, que saiu de sul para oeste, de 20 graus. Eu não tinha 200, eu tirei 180. Se eu tirei 180, eu fiquei com 20 graus, partindo do sul para o oeste. E o último, no quarto quadrante, que eu vou achar o meu rumo, subtraindo 360 graus do meu azimuth. Tá bem aqui o norte. Como é que eu vou achar o meu azimuth? O meu azimuth vai percorrer todo esse caminho no sentido horário. Digamos que a gente encontrou um ângulo de 300 graus. Esse meu ângulo aqui é de 300 graus, o azimuth. Como é que eu vou achar o meu rumo? O meu rumo vai ser 360 graus, que é o todo. 360 graus menos o meu azimuth. Eu tenho o todo, que eu vou tirar essa parte aqui do azimuth. Eu vou achar o que? Esse ângulo aqui. Eu tinha um azimuth de 300 graus e eu subtraí o 360. 360 menos 300, eu tenho esse ângulo daqui, que é 60 graus, partindo do norte para o oeste. Beleza? Vamos fazer agora umas questões para a gente conseguir compreender melhor esse conteúdo. Fazer as conversões é converter os rumos em azimuths. Primeiro que vocês têm que se atentar. Se eu tenho
orientação partiu do norte, foi para o oeste, partiu do sul para o oeste, norte, leste, sul, leste. Eu estou trabalhando com rumo. Se eu omitisse essas orientações, aqui seriam azimuth. Como eu botei o sentido aqui do norte para o oeste, nós estamos considerando que isso aqui são rumos. E eu quero converter esse rumo para o meu azimuth. Então, a primeira questão ele fala o seguinte: ângulo de 59 graus, 0 minutos, 45 segundos, no sentido do norte para o oeste. O meu rumo, eu tenho que fez esse ângulo aqui de 59 graus, 0 minutos e 45 segundos, sentido norte a oeste. Como que eu vou achar o meu azimuth? O meu azimuth, ó, ele sempre sai do norte e sempre vai trocar a primeira aresta, que é essa aresta aqui, ó, essa aresta aqui, e ele sempre percorre sentido horário. Então, como que eu vou achar o meu azimuth? Primeiro eu tenho que identificar qual o quadrante. Foi de norte para o oeste, aqui ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então esse rumo está no quarto quadrante. Aí eu vou lá na fórmula, quarto quadrante é com a conversão. O rumo é igual a 360 graus menos o meu azimuth. Então eu jogo aqui, ó, rumo é 360 graus menos o meu azimuth. O rumo eu tenho, o rumo é 59 graus, 9 minutos, 45 segundos. Então o azimuth vai ser o que? Meu azimuth vai ser 360 graus menos o meu rumo, certo? Que vai ficar azimuth de 300 graus, 50 minutos e 15 segundos. Meu azimuth, pessoal, farei isso aqui, ó. Azimuth do norte, sentido horário, tocou esse ponto. Eu sei que tudo aqui é 360 graus. 360 graus, se eu tirar o meu azimuth, eu tenho um rumo. Joguei aqui na fórmula, achei o meu azimuth. Beleza? Letra B, ó. A letra B, primeiro a gente tem que olhar o sentido. Sentido de sul para oeste. Sentido de sul para oeste, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Eu tenho aqui saindo do sul para oeste. Então eu vou lá na fórmula do terceiro quadrante. Terceiro quadrante é igual, rumo é igual ao azimuth menos 180 graus. Então foi aqui, ó, rumo é igual ao azimuth menos 180 graus. O rumo eu já tenho, que é 39 graus, 35 minutos, 36 segundos. Aí eu vou jogar aqui na fórmula para achar o meu azimuth, certo? Então eu tenho aqui, ó, meu azimuth é isso tudo. Se eu pego azimuth menos 180 graus, que o azimuth é tudo, se eu subtraio essa parte, eu vou achar o meu rumo. Vocês já tinham um rumo, vocês têm que achar o azimuth. Então seria esse rumo mais 180 graus. Letra C. A letra C, ele partiu do norte para o leste. Partiu do norte para o leste. Então, norte para o leste, primeiro quadrante. Primeiro quadrante, a gente viu, ó, que o rumo é igual ao azimuth. Então, isso aqui é a mais simples que tem. Primeiro quadrante, eu tinha um rumo de 6 graus, 48 minutos e 36 segundos. Se eu tenho isso aqui como o rumo, o meu azimuth vai ser igual, só que eu vou tirar essa orientação saindo do norte para o leste. E a letra D ele está saindo do sul para o leste. Primeiro quadrante, segundo quadrante. Eu vou lá na fórmula do segundo quadrante, que é
rumo é igual a 180 graus menos o meu azimuth. Aí eu tenho o rumo é 180 graus menos o meu azimuth. O rumo eu já tenho. O rumo é 16 graus, 48 minutos, 36 segundos. Fazendo a subtração, né? 180 graus menos esse valor aqui, 16, e vou achar um azimuth de 163 graus, 51 minutos e 34 segundos. Ó, o meu rumo é isso aqui. O meu azimuth é o todo, daqui para cá. Como é que eu vou achar? Eu vou pegar o 180 graus, que é o todo, e vou subtrair do meu rumo. Aí eu vou achar o meu azimuth, certo? Ó, vocês, uma pergunta aqui. Caso alguém não saiba fazer a operação de ângulos, graus e minutos, é só deixar no comentário. Que caso alguém tenha dificuldade para fazer essas operações de ângulo, grau e minuto, vocês deixam a observação no Classroom ou no WhatsApp ou no meu e-mail, que eu faço uma aula só explicando essas operações com ângulos, graus e minutos, certo? Porque a gente vai precisar muito daqui em diante. Explicado como é que faz esses cálculos, eu coloquei essas 5 questõezinhas aqui, ó. A primeira questão, eu quero que vocês convertam os seguintes azimuths em rumo. Ó, nós temos 4 azimuths. Eu quero que vocês transformem esses azimuths em rumo. Vocês vão dizer qual o ângulo que vai estar se formando aqui e a orientação que vai estar se formando. Essa aqui é a primeira questão. A segunda questão, ó, determine quantos lados e quais os ângulos internos e externos de um icoságono. Isso aqui é uma poligonal. Vocês vão procurar aí na internet o que é um icoságono, quantos lados essa minha poligonal tem, qual é a soma dos ângulos internos dessa minha poligonal, qual é a soma do ângulo externo dessa minha poligonal, certo? Terceira questão, uma poligonal que possui como ângulo interno o valor de 135 graus é aqui nós temos o seguinte, eu tenho uma poligonal e possui como ângulo interno, não é o somatório dos ângulos internos, é cada ângulo interno de 135 graus. Então eu tenho uma poligonal que cada ângulo interno tem 135 graus. Eu quero saber qual é essa poligonal, certo? Quadrado, hexágono, pentágono, octógono, decágono. Vocês vão dizer qual é essa poligonal. A mesma coisa aqui, ó, qual a poligonal que possui como ângulo interno o valor de 90 graus. Quinta questão, determine em qual quadrante os seguintes azimuths ou rumos estão contidos. Aí vocês vão pegar aqui, ó, letra por letra, vocês vão identificar qual é o quadrante que está o azimuth ou o rumo. Vocês só vão dizer qual quadrante que se encontra, beleza? Então o prazo para entregar essa atividade, próxima semana. E caso alguém tenha alguma dúvida ainda em relação à conversão de rumo em azimuth ou vice-versa, e também como achar esse somatório do ângulo interno ou ângulo externo, caso alguém tenha alguma dúvida, é só deixar no comentário o que você não entendeu para a gente estar fazendo uma futura aula sobre esse assunto. Pois isso é tudo. Até mais, pessoal.